O mundo passa, assim como o seu desejo, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Se essa mensagem estiver gravada em nosso coração, agradaremos a Deus em tudo. Caso contrário, seremos como Esaú. O sermão de hoje é biográfico. Hoje nós vamos meditar sobre a vida de um personagem bíblico que desprezou aquilo que era eterno para desfrutar de algo rápido e fugaz. O seu testemunho serve de advertência para cada um de nós. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta no texto que foi lido pelo irmão Juan, em Gênesis 25. Vamos expor esse texto da Sagrada Escritura a partir do versículo de número 19. Para isso, nós precisamos apresentar um breve esboço do livro de Gênesis para entendermos onde queremos chegar, onde estamos. O livro de Gênesis foi escrito para expor as origens da identidade e da fé do povo de Deus. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas partes, e cada parte possui 4 tomos, por assim dizer. Na primeira parte do livro de Gênesis, encontramos 4 grandes eventos: a criação, a queda, o dilúvio e Babel. Na segunda parte do livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50, nós encontramos 4 personagens principais: Abraão, Isaque, Jacó e José. Mas é claro que muitos coadjuvantes aparecem no livro de Gênesis, e um desses coadjuvantes é Esaú. Você sabia que o nascimento de Esaú foi fruto de 20 anos de oração? Percebeu esse detalhe no texto? Acompanhe comigo, porque no versículo de número 20 diz que Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. E nesse período começou as suas orações para que a sua mulher engravidasse, pois ela era estéril. E olha só quando os gêmeos vieram a nascer. Versículo de número 26, lá no final, diz que Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Isso significa que Esaú foi um filho muito esperado. 20 anos de oração até o menino chegar. E não veio só um, veio 2 meninos. 2 meninos estavam no ventre de Rebeca, que representavam 2 nações e 2 histórias também completamente diferentes. O primeiro bebê que viu a luz era ruivo, cabeludo, e logo deram-lhe o nome de Esaú, porque a palavra Esaú em hebraico soa como algo parecido com vermelho. O segundo bebê que nasceu pegando no calcanhar do seu irmão, por isso lhe deram o nome de Jacó. A palavra Jacó em hebraico soa como algo parecido como calcanhar. E os 2 meninos cresceram, viveram as suas vidas, tornaram-se bem diferentes, tanto em aparência como interesses. Esaú era peludo, era bravo caçador. Era um homem que vivia nos campos. Era um macho alfa, né? Amante das armas, do churrasco. Já Jacó era liso, recatado, do lar, vivia em tendas, quase como um homem de avental. Isaque preferia Esaú, enquanto Rebeca amava Jacó. Mas aí o que aconteceu de importante que essa história acaba registrando aqui? Certo dia, Esaú voltava do campo, exausto, mais faminto que um bode sertanejo. E ao chegar em casa, ele sentiu um cheiro de uma comida saborosa. Era seu irmão. Com o espírito de Ana Maria Braga, ele fez um ensopado vermelho, saboroso, daquele jeito que a gente gosta. E aí o seu
irmão sentiu o cheiro e aí perguntou: tem como tu me dar um pouco dessa sopa? E aí Jacó disse: olha, eu posso dar, mas essa sopa tem preço. Não vai sair grátis, não. Então Esaú disse o seguinte: diga o preço. E aí Jacó respondeu: a entrega do teu direito de primogenitura sob juramento. E aí Esaú disse: ué, eu estou morrendo de fome, de que me vale um direito de primogenitura? Isso não vale de nada. E aí o que é que aconteceu? Esaú jurou, vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de sopa. A história de Esaú não para por aí. O livro de Gênesis vai prosseguindo, diz que ele se casou com 2 mulheres da pá virada que trouxeram amargura de espírito para a sua mãe. Além disso, o coração de Esaú se tornou vingativo, pois de forma fria e calculista decidiu matar o seu irmão depois da morte do seu pai, por ele ter roubado o seu direito de primogenitura, que na verdade foi vendido. Então, não precisamos nos estender para falar mais sobre esse personagem, já temos informações suficientes aqui para abordar o que precisamos abordar. Eu gostaria de responder 2 perguntas desse texto que são extremamente importantes. Primeira delas: qual era a importância do direito de primogenitura? Segunda: por que Esaú não viu valor no direito que ele possuía? Vamos responder a primeira. O direito de primogenitura dava acesso a todas as bênçãos que Deus prometeu a Abraão e a Isaque. Lembra do que Deus falou a Abraão quando o chamou? Ele disse: farei de você, Abraão, uma grande nação, engrandecerei o seu nome, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi isso que Deus prometeu a Abraão. Uma promessa de bênção para ele, para sua descendência, iria transformar Abraão em um povo do Senhor. E a partir da semente, da descendência de Abraão, todas as famílias do mundo seriam abençoadas. Ou seja, Deus estava chamando Abraão para participar da história da salvação, da história da redenção, daquilo que Deus preparou antes da fundação do mundo e que mudaria a história de muitas pessoas para sempre. Deus chamou Abraão para participar desse projeto e ele seria grandemente abençoado, assim como sua família e seus descendentes. Essas promessas foram repetidas para Isaque, o filho de Abraão, porque Isaque era o primogênito de Abraão. E quem é o filho primogênito de Isaque? Esaú. Então, quem iria receber todas essas bênçãos maravilhosas e participar desse santo projeto de Deus? Esaú. Mas Esaú não fez caso disso. Esaú não viu valor no direito que possuía. Ele só olhou para a sua barriga. Ele só olhou para os seus desejos, para aquilo que queria. Ele não considerou as santas promessas de Deus. Ele não considerou aquilo que Deus preparou para ele, para a sua descendência, que teria um impacto muito grande na sua vida e na vida de muitas pessoas. Ele não considerou nada disso. E sabe por que Esaú não viu valor no direito que possuía? O texto de Hebreus, que foi lido aqui na aula dominical, nos ajuda a perceber isso. O autor de Hebreus disse que Esaú era impuro e profano. Impuro é o contrário de puro, profano é o contrário de santo. Esaú não era santo. Esaú não era puro. E quem se encontra nessa situação de impureza, na profanação, não consegue parar para refletir acerca de coisas espirituais. Como bem destacou Oséias, no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: a imoralidade sexual, o vinho e a bebida tiram
o coração. Em outras traduções dizem, tira o entendimento. Então, quem está vivendo em impureza, na profanação, separado de Deus, não tem nem cabeça para pensar sobre coisas espirituais. Essa pessoa não consegue perceber que a vida dela é curta e que a eternidade é muito longa. Ela nem nunca parou para pensar sobre isso. E o livro de Oséias diz que quem está mergulhado em moralidade sexual, vinho e bebida forte, essas pessoas não têm mais coração. Na Bíblia, o coração não é somente o centro das emoções, mas o elemento que representa o nosso intelecto, o nosso pensamento, a nossa alma e o nosso ser. O coração é o homem interior em sua inteireza, é tudo aquilo que está dentro dele. Portanto, o que podemos esperar de um coração impuro e profano? Nada, a não ser rebelião contra Deus. Parece que quem vive na impureza e distante da santidade perde o juízo, perde a capacidade de raciocínio, parece que tem déficit de entendimento. É isso que acontece. Quando uma pessoa rejeita as promessas de Deus, rejeita a palavra de Deus, não se volta para ele perde a sensibilidade de perceber coisas espirituais, de mensurar o valor da palavra de Deus, o valor das promessas de Deus. Ele perde a sensibilidade, ele perde o entendimento, ele não consegue mais avaliar essas coisas e nem para pensar sobre essas coisas. Isso me faz lembrar da antiga história sobre como capturar um macaco. Se você quer capturar um macaco, você precisa fazer o seguinte: você precisa arrumar uma jarra grande, mas que tem uma boca pequena. Você vai colocar pedras nessa jarra para ela ficar pesada o suficiente para o macaco não empurrar essa jarra. E não somente pedras, você coloca frutas e sementes, tanto dentro como fora da jarra. E a sua armadilha está preparada. Agora é só esperar o macaco chegar. Quando o macaco vir e colocar a sua mão, seu braço dentro da jarra e tentar pegar as frutas, ele caiu na armadilha. Você pode se aproximar e capturar o macaco. Aí você pode pensar, não, essa armadilha não vai funcionar, porque se a mão do macaco entrou na jarra, ela também sai, não é? Então, ele vai conseguir tirar. Não, sabe por que não sai? Porque ele vai pegar tudo que pode fechar a mão. E aí, quando você chegar perto para capturar o macaco, ele vai tentar ir embora com aquilo que está na mão dele. Aí você pensa, nossa, o macaco não solta? Não, ele não solta. Mas macaco, você vai ser capturado. Ele não solta por nada aquelas frutas, não solta aquela semente. Mas macaco, você vai perder a liberdade, você vai perder a sua vida. Não, ele está aqui, ó. Não solta as sementes, não solta as frutas por nada. Para ele, aquelas sementes e aquelas frutas valem mais que a vida dele. Parece que muitas pessoas hoje ainda possuem cérebro de macaco. Apenas olha para aquilo que está na mão. Apenas procura se concentrar na satisfação das suas vontades e dos seus desejos e não querem perder isso por nada. E nós avisamos para essas pessoas, olha, você vai perder a sua vida, você vai perder a salvação. A eternidade vale mais do que os seus desejos, do que a satisfação dos seus prazeres imediatos. Mas aí o pecado engana tanto, nos engana tanto, que acaba corrompendo o nosso coração e a nossa capacidade de raciocinar. E a pessoa pensa, não, eu tenho essas sementes, eu tenho essas frutas, e isso é tudo. Isso vale mais que a minha vida, vale mais que o meu futuro, vale mais que as promessas de Deus, vale mais do que tudo aquilo que Deus preparou para mim. E a pessoa fica ali. É isso que o pecado faz conosco.
nos dá uma mente de animal, uma mente que não para raciocinar e comparar as promessas de Deus com aquilo que a gente já tem na mão. Porque quem governa o mundo no estilo do pecado não é a serpente? Nós já aprendemos isso aqui, a serpente é o animal. Então as forças do pecado, elas acabam nos entregando uma mente animalesca. E o que o animal faz? Só busca o seu próprio instinto. Só busca a sua própria satisfação. Só busca o seu próprio desejo. E o animal vive para isso. E quando o ser humano não está ligado na palavra de Deus, procurando de fato obedecer aquilo que Deus preparou para ele, ele acaba perdendo o coração, perdendo essa sensibilidade para crer na palavra de Deus e viver de acordo com o que Deus preparou. Irmãos, não troquem o que é eterno por algo momentâneo. Não vale a pena. Não vale a pena. E a história de Esaú nos adverte desta maneira. Mas qual é a solução, então, para finalizar aqui esta mensagem? Se o pecado nos desumaniza, se o pecado acaba nos entregando uma mente animalesca, insensível às promessas, à palavra e à vontade de Deus, então qual é a solução para a nossa vida, para o nosso coração ser mudado? Só Jesus na causa. Só Jesus pode, de fato, resolver a nossa situação. Agora, o jeito que ele faz isso é de modo radical. Talvez você pense, olha, se alguém está vendido à escravidão do pecado, se alguém perdeu a sua própria consciência, a sua própria mentalidade de avaliar as coisas segundo o padrão de Deus, segundo o padrão da eternidade, então basta Jesus entrar no coração dessa pessoa. Olha, isso não é o plano de Jesus, e nunca foi. Jesus não quer entrar no coração de ninguém. Jesus, ele quer remover o seu coração e dar um novo. Tem uma grande diferença entre entrar no coração e fazer um transplante de coração. Jesus quer remover o seu coração e dar para você um novo coração, que é o coração dele mesmo. Essa é a proposta de Jesus. Uma proposta radical. Porque o pecado, ele desconfigura a estrutura do nosso coração, cauteriza a nossa consciência de tal maneira que não tem mais jeito. Só um transplante de coração resolve. E é Jesus que consegue nos dar um novo coração. Quanto mais você se aproximar de Cristo, mais o coração animal é deixado na cruz para que você receba um novo coração. Na cruz, Jesus crucifica o nosso coração animal por meio da sua morte animalesca. Os romanos diziam que a crucificação era uma morte para animais, era uma morte para quem não era ser humano. Se você não é ser humano, se você é um verme, então você vai morrer na cruz. Jesus morreu a morte de um verme. Jesus morreu a morte de um animal. Para crucificar o nosso coração animalesco, que persegue tanto os nossos desejos e instintos, e agora nos dá um novo coração. O coração dele mesmo, para construir para nós uma nova história. Um coração que não se apega firmemente ao seu desejo, porque o mundo passa, assim como o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém.